maioria aguarda julgamento em meio aos maus tratos do sistema prisional. As audiências de custódia podem evitar prisões desnecessárias, possibilitando o uso de medidas alternativas e mesmo a liberdade de maneira responsável. Precisamos enfrentar o racismo institucional. Que a cor da pele não seja motivo de condenação. Liberdade é um direito de todas as pessoas. Uma campanha do GAJOP. Apoio Fundo Brasil de Direitos Humanos, Fundação OAK, Coordenadoria Ecumênica de Serviço. Mas eu vou dizer uma coisa a você, eu tenho orgulho meu, de morrer e deixar plantado uma semente. Porque a maioria dos caboclinhos de Pernambuco considera cacique mesmo. Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. As universitárias, hoje é sexta-feira, são 11 horas e 20 minutos. Está no ar mais uma edição do Fora da Curva. O programa que fala o que a maioria cala. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou professor do Departamento de Comunicação Social na Universidade Federal de Pernambuco. Quem está junto comigo hoje aqui no estúdio é a jornalista Laudenice Oliveira, do Instituto Sabiá. O programa o Fora da Curva é um programa de leitura crítica da mídia. Todos os dias debatemos temas com um enfoque que costuma ser deixado de fora da mídia tradicional, sempre ao vivo pelas rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook, onde o programa é transmitido ao vivo pela página oficial da Rádio Universitária, no endereço facebook.com/99universitária. Lá você também pode mandar pergunta e participar do nosso debate. Quem nos acompanha nesta sexta-feira é Silvana Meirelles. Silvana atua na cultura desde a década de 90. Ela já esteve à frente da Diretoria de Cultura da Fundação Joaquim Nabuco, já participou do Ministério da Cultura nas gestões de Gilberto Gil e Juca Ferreira, responsável também em parte pelo Sistema Nacional de Cultura. E hoje ela é secretária executiva na Secretaria de Cultura do Governo do Estado de Pernambuco. Falei certo, não falei? Alô. Bom dia, Silvana. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Silvana está conosco hoje porque essa é uma semana importante também para a cultura em Pernambuco, né? Só para relembrar, na segunda-feira, o Conselho Estadual de Cultura definiu o planejamento oficial para o ano de 2017, né? Um documento com 21 pautas consideradas prioritárias e que deve determinar a atuação do governo do Estado até o mês de março do ano que vem, até março de 2018. No dia seguinte, na terça-feira, a gente teve um momento histórico na Câmara dos Vereadores do Recife, com a presença em massa da classe artística para acompanhar a aprovação de um projeto de lei que prevê o pagamento de até 50% do cachê obrigatoriamente até 20 dias antes da apresentação para artistas e grupos de cultura popular que se apresentam nas festas promovidas pela Prefeitura da cidade do Recife, o Carnaval, o São João, o Ciclo de Ano Novo. E no calor do momento, lá também foi registrada uma promessa firmada na Câmara de uma audiência pública exclusiva sobre questões relativas à cultura ainda esse semestre, né? Na quarta-feira, no dia seguinte, a gente teve mais uma audiência sobre a ampliação do Sistema de Incentivo à Cultura, o SIC, né, que deve passar por uma das suas principais reformulações desde sua criação, né, passando desde um processo
por um processo de informatização da inscrição, né, da submissão de projetos, e também a divisão entre uma demanda antiga da classe, né, uma divisão entre o Fundo de Cultura, que é o modelo atual, onde existe um repasse do recurso do governo para o produtor cultural, associado também a um modelo de mecenato, né, onde o governo passa também a fornecer incentivos para que a iniciativa privada apoie também projetos culturais. Ou seja, de longe a gente vê esse calendário de eventos, mas de perto a máquina de cultura ela não para, né? Todos os dias a gente tem convocatórias abertas para editais, para prêmios, tem articulações diárias da classe artística para ocupar uma representatividade maior na política. E com isso surgem sempre muitas demandas, muitas pautas, né? Desde questões como pagamento de cachê, preservação de patrimônio, defesa por uma questão de identidade cultural e outras coisas que implicam diretamente numa questão que não se responde fácil, né? Qual é o papel do Estado, o que cabe de fato a gente cobrar, a gente exigir do poder público quando o assunto é cultura, né? Silvana, bom dia mais uma vez. Como a gente falou aqui, você não apenas atuou em diferentes esferas da política pública, como você também tem uma especialização em políticas culturais, não é? Uhum. E hoje você está dentro de uma equipe do governo do Estado. Mas antes disso, eu queria saber um pouco da tua opinião mais pessoal, né? A partir de todas essas tuas experiências, o que é que você acha que deve ser o papel do Estado quando o assunto é cultura? O que faz sentido, o que é que não faz sentido para uma sociedade cobrar? Bom dia, Bruno, bom dia a todos de novo. Eu gosto sempre de partir da Constituição Federal de 88, né? Porque eu acho que a gente sai do plano opinativo para um plano institucionalizado. Eu até trouxe aqui, para ler rapidinho, o artigo 215, onde lá está dito: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Então, acho que aí a Constituição pauta o papel do Estado da cultura, que precisa compreender a diversidade cultural, né, de um país, de um estado, de um município, e precisa também ouvir as demandas da sociedade. De uma certa forma, criar essa mediação e encontrar políticas que atendam à diversidade das manifestações e também promovam essa democratização da cultura, né? Do acesso à cultura, mas também da manifestação de toda essa diversidade que existe no Brasil, que existe em Pernambuco. Tá. Antes da gente seguir a conversa da gente, né, quem mandou uma contribuição também, a gente fez essa pergunta para vários artistas, e uma das contribuições que a gente recebeu foi a do cineasta Pedro Severien. Pedro, inclusive, fez a estreia ontem do primeiro longa-metragem dele, né, Todas as Cores da Noite, passou no Cinema São Luís. Pedro, além de cineasta, ele é um atuante ativista cultural na cidade, e ele deu um pouco da opinião dele sobre o assunto. Vamos ouvir. Pessoal do Fora da Curva, parabéns pelo programa. Eu acho que a prioridade do poder público quando se fala de cultura é a inclusão social através das políticas públicas. Por quê? Com políticas públicas de inclusão social na cultura, você está articulando uma dupla dimensão da questão, que é a produção e o fortalecimento das nossas identidades e da diversidade, né? Ao mesmo tempo que você está promovendo uma distribuição, né, do fomento, um acesso ao bem cultural dentro de uma perspectiva que não seja só de mercado, né? Porque cultura não é só entretenimento. Cultura é uma forma de pensar a realidade e de expressá-la de maneira simbólica, de maneira criativa, trazendo para a nossa vivência do dia a dia uma perspectiva de mudança, de transformação. Então, se o poder público ele não enxerga, né, a cultura através da diversidade, da inclusão social, ele está fazendo um desserviço ao processo de desenvolvimento social. Então, eu acho que essa para mim seria a questão principal. Bom, Pedro tem as pautas dele, né? Como eu falei, isso é uma coisa quando a gente abre para um grupo maior, todo mundo tem suas demandas e você também tinha as suas, e você teve essa oportunidade de estar junto de um plano de governo para pensar isso. Eu queria que você dissesse qual é o desafio desse momento de transição, de levar o que a gente pensa para a oportunidade de fato fazer alguma coisa quando a gente está dentro do governo. Bom, primeiro eu acho que nos últimos anos, desde o governo Lula, a política cultural
teve avanços bastante significativos, né? Bom, antes mesmo disso, em 88, quando se tem a Constituição do país, em que se pauta a cultura na Constituição, isso já é um marco importante para as políticas culturais. E a gente vê o exercício dessa Constituição a partir do governo Lula, quando se não só se compreende, mas como se difunde essa ideia do papel do Estado nas políticas culturais, não é? Que, como eu falei no início e como acho que Pedro ressalta também, tem um papel de pensar o atendimento a essa diversidade cultural, mas também pensar, né, na participação social. Eu prefiro chamar de participação social, ou seja, quanto mais a sociedade participa das definições, das decisões, quanto mais o Estado cria esse canal de diálogo para entender as demandas que vão pautar as políticas culturais, mais bem sucedida é a política. Na prática, essa institucionalização das políticas culturais é um desafio grande, né? Porque a gente tem alguns problemas crônicos em todas as instâncias, né? Federal, municipal, estadual, né? Que permeiam o campo da cultura do ponto de vista da gestão. A gente tem uma descontinuidade, nós temos uma excessiva política de eventos, isso é tradicional. Nós temos um clientelismo, um balcão, né? Existem grupos que, em geral, são atendidos com frequências. Isso acontece em todas as esferas, né? E ainda existe um problema mais crônico, que é a falta de recursos no campo da cultura, né? Sempre são os valores orçamentários mais baixos quando você olha a distribuição dos recursos dentro para as outras políticas ou dentro das outras secretarias e ministérios. No entanto, creio que quando o Ministério propôs o Sistema Nacional de Cultura, que houve uma adesão significativa hoje no país, né? Todos os estados aderiram ao Sistema Nacional, hoje 2.241 municípios aderiram já ao Sistema Nacional de Cultura. A gente começa a pensar na institucionalização da política, a gente começa a ter essa participação da sociedade de uma forma organizada, através dos conselhos, da realização das conferências, e esse cenário, portanto, começa a mudar. Mas, de novo, é uma mudança de paradigma, né? De tradições, né? Que não são muito felizes no campo da gestão da cultura. Então, mudar paradigmas não é algo que se faz da noite para o dia. E você estava falando isso, eu fiquei pensando aqui que tradicionalmente também a cultura é um campo que tem uma dificuldade de ser levado a sério, né? Você falou a coisa do repasse do recurso, e aí às vezes, mesmo com recurso escasso, quando algo é anunciado, alguém vai falar, mas esse dinheiro podia ter sido usado para, e aí vai falar de outra área, da saúde, da educação e etc, como se cultura fosse uma prioridade, às vezes até menor, né? E você estava falando desses perfis. Um dos perfis que a gente tem aqui, como você disse, no governo do estado, assim como na prefeitura do Recife hoje, é essa manutenção de uma política cultural fortemente pautada na produção de evento. A gente está com a chamada aberta para o Festival de Inverno de Garanhuns. A gente tem esse calendário constante, carnaval, ano novo, ciclo de ano novo, São João e etc. E aí, pensando um pouco da perspectiva do produtor, não só do artista, né, mas uma pessoa que também se vale da política cultural, muitos deles aqui no estado, eles afirmam que o poder público hoje, ele concorre muito mais do que fomenta uma produção privada, porque acaba praticando o cachê um pouco fora da realidade que o mercado pode acompanhar e incentivando uma certa cultura do evento gratuito, né? Não incentiva o público numa prática de pagar ingresso e por aí vai. Eu queria saber como é que você avalia essa coexistência entre uma produção pública e privada aqui em Pernambuco. Olha, em primeiro lugar, eu queria abordar o primeiro assunto que você levanta, que é essa falta de prestígio da cultura, né? Acho porque existe uma incompreensão do papel da cultura, né, no nosso país, que ela é muito confundida com entretenimento, né? Isso começa a mudar, né? Mas ainda a gente sofre as consequências dessa confusão, né? Poucos são os gestores governamentais que entendem, não falo
do campo da cultura. Para o campo da cultura isso está muito claro, né? A dimensão antropológica da cultura, né? Com suas dimensões simbólica, econômica e de direitos, que é muito importante, mas essa clareza me parece ainda bem restrita ao campo cultural, né? Quem trabalha com a cultura. O resto da sociedade, isso ainda tem uma distância, e essa incompreensão termina gerando esses impactos, né? De achar que é um dinheiro que poderia ser usado para coisas mais, né, imediatas, ou sempre aquele argumento de que precisa pensar primeiro na alimentação, precisa primeiro pensar na educação, mas a cultura é parte da educação, não é? Um povo, não é, que lê muito, um povo que tem acesso a cinema, a teatro, é um povo, não é, que está exercendo a sua cidadania, e é um povo que tem condições de participar da vida de uma cidade e ajudar a construir políticas públicas, porque vai reivindicar, né, o que conhece, né? O problema é que você não dá para você reivindicar o que você não tem acesso, né? Em relação a essa lógica da política de eventos, ela é algo muito antigo. Tudo que está praticamente não está institucionalizado do ponto formal, do ponto de vista formal, mas está institucionalizado na prática. É difícil quebrar essa lógica, inclusive do ponto da perspectiva dos artistas, né? Então, eu acho que são mudanças que a gente tem que ir imprimindo lentamente. E do ponto de vista dos artistas, eu acho que se é importante você democratizar o acesso à cultura, é também importante você investir na produção artística, né? E a produção artística tem vários aspectos, mas um deles é a apresentação e a difusão do seu trabalho, né? É evidente que hoje a gente reconhece como essa economia da cultura é algo ainda incipiente, pouco organizada, à exceção das grandes produtoras, dos grandes eventos, termina realmente o Estado sendo o principal fomentador, né, das artes, e isso significa pagar shows, promover eventos, promover exposições. Então, eu acho que a gente nem deve demonizar os eventos, mas nem deve também pautar a política apenas pelos eventos, né? E aí entra um outro problema, a questão dos cachês, né? Em geral, o mercado exerce uma concorrência, e o poder público, hoje, você sabe que cada artista que se apresenta, ele precisa apresentar 3 cachês, né? Ele precisa comprovar que ele recebeu aqueles cachês. Então, o que o Estado paga é uma média, ou é o cachê nunca acima do que ele comprova, né? Claro que hoje o Estado é o maior, não só o Estado de Pernambuco, né? Mas, em geral, os municípios e os outros estados terminam sendo os que mais contratam artistas, por conta não ter uma política na área da economia da cultura, né? E isso dos dois lados, né? Porque hoje você tem um mercado que é muito determinado pela Lei Rouanet. A Lei Rouanet vai financiar grandes espetáculos, ou grandes produções, e de fato o pequeno produtor termina sofrendo as consequências desses problemas da Lei Rouanet, da contratação do Estado e da falta de uma política na área da economia, que é algo muito novo também. Mas de todo modo é um processo que é difícil de acompanhar, né? Você falou essa coisa da comprovação do cachê. Geralmente é um documento que o próprio artista apresenta, que ele vai trazer. Não é uma comprovação de autoria do próprio artista. Ele precisa provar que se apresentou em algum lugar, né? Seja público ou seja privado. Então, quem vai, na verdade, informar o valor do cachê é o contratante, né? Agora, então não é de próprio punho do artista, né? Não há ainda, o tribunal não aceitaria, né? O tribunal mas é do próprio punho do outro contratante, né? Sim, é do próprio punho do contratante. Agora, não é uma nota fiscal, por exemplo. Não é uma nota fiscal, muitas vezes outras vezes não, né? De novo, se nós formos pensar, né? Não ter o ato da boa-fé
achando que o artista vai ter algum tipo de articulação com o seu contratante para dar um recibo num determinado valor, então eu acho que isso não é positivo. Eu acho que até que se prove o contrário, tem que o exercício da boa-fé, de que o artista está trazendo um documento que é real, que é assinado por outro e que corresponde a efetivamente o que ele recebeu. Eu estou pensando, na verdade, me surgiu aqui uma controvérsia a partir dessa reclamação do mercado privado, né? Porque partindo da hipótese da má-fé, então talvez esse mercado privado que reclama da prática de cachê do mercado público, muitas vezes acaba sendo conivente se ele contribuir com a comprovação de um cachê que não foi de fato o que ele pagou. Isso pode acontecer, pode, né? Mas eu fico muito preocupada, né? Porque atos de boa-fé significa pessoas honestas, né? E eu acho que no Brasil está se disseminando, né? Nesse momento principalmente, algo que contamina todos nós, que paira uma dúvida sobre a nossa honestidade, né? E acho muito ruim quando você culpabiliza antes de você comprovar, né? Eu acho que o princípio todos somos inocentes até que seja comprovado o contrário. Não vamos ser inocentes que não aconteça esse tipo de situação que você menciona, mas creio que a gente não pode partir do princípio da criminalização, porque se a gente parte desse princípio, além de todas as questões éticas e morais, a gente paralisa, né, toda a ação cultural, né? Porque se a cada contrato que nós formos fazer, nós vamos investigar, né, a fundo se houve ou não houve conivência entre o produtor, né? Até se for nota fiscal, a rigor se pode forjar. Então, não é? Eu fico com medo da gente ficar nessa lógica, né? Que acaba engessando mais. E que engesse. Não quer dizer que nós, como gestores públicos, não tenhamos que ter cuidados com o dinheiro público, não é? Nós temos a população, o dinheiro é da população, e então não só tem esse aspecto da responsabilidade do gestor público, mas também tem outra questão. É esse gestor público que lá na frente vai responder por todos os atos perante os tribunais, as controladorias. Então, é evidente que nós temos obrigação de ter essa responsabilidade em tentar ter o documento, né? Em buscar o documento e as comprovações, o que está gerando, inclusive, uma excessiva burocratização, porque hoje você tem que comprovar a comprovação, tem que comprovar uma série de coisas, e é justamente o que a classe artística reclama, né? Do engessamento. Então, de novo, acho que a gente precisa avançar, e aí é uma questão cultural do nosso país, para criar as condições para haver uma confiança mútua, né, entre artista, poder público, entre as pessoas de uma forma geral, para que a gente possa pedir menos documentos, porque as pessoas vão ser corretas. Queria só ler um comentário aqui que foi enviado pela Elaine Bione, que está acompanhando a gente ao vivo. Ela falou que política cultural deve criar mecanismos de preservação e memória, promoção da cultura em todas as regiões, inclusão social, formação, participação popular em seminários e debates setoriais, além da internacionalização durante o ano inteiro. A gente tem outros comentários aqui de ouvintes, a gente vai ver se consegue ler depois também no ar. Mas seguindo a nossa conversa, eu lembrei que a gente teve um episódio recente aqui no nosso carnaval que gerou uma certa polêmica, que foi uma tomada de postura a partir da prefeitura, que ao fazer uma chamada da programação, fez uma declaração nominal e, se não me falha a memória, acho que foi a primeira vez que isso aconteceu, né? De ter uma declaração nominal de que determinados gêneros e estilos musicais não seriam aceitos na programação, né? Do Carnaval do Recife. E isso, de certo modo, passa por algumas questões que a gente tem conversado aqui, que é um esforço de construção de identidade cultural, né? Uma política cultural ela também deve prezar por isso, né? De repassar para a sociedade o que é que representa a cultura pernambucana. Mas também existe uma controvérsia quando um governo ele precisa pautar uma curadoria, né? Que acaba transformando, de certo modo, um benefício que é público, né? O artista que vai se apresentar, ele vai receber um cachê que vem como a gente conversou aqui, de dinheiro público, para transformar esse benefício público em um privilégio de um grupo específico,
né? Quando você fala determinados grupos podem participar e não podem participar, que é uma coisa que já acontece no São João do Recife também, né? Acaba enviesando o direcionamento desse dinheiro da política pública de cultura. Você concorda com esse ponto de vista? Em parte, né? Veja, quando você pensa nos ciclos, né? E quando você pensa o papel do Estado, que é a valorização desses ciclos, evidentemente que a política cultural, né, também pensa, tem que estruturar, ao mesmo tempo que ela tem que atender toda a diversidade e a pluralidade das manifestações culturais, ela precisa atender de formas distintas, em momentos distintos, né? E então não é todo o programa, ou todo o projeto, ou todo o evento que o gestor público precisa atender a todo mundo, né? Claro que você precisa criar prioridades, né? Por exemplo, no governo do estado, o edital do carnaval, com a concordância do conselho, inclusive, apontou uma priorização para as manifestações que são próprias do carnaval. Ela não fechou, mas o percentual da participação, por exemplo, da cultura popular, porque cabe também ao Estado fazer um pouco esse equilíbrio, né? Entre o que o mercado financia e que aí anda, né, com as próprias pernas, e o que o mercado não financia, né? Então, quando você faz esse é o papel do Estado, de manter sempre esse equilíbrio. E aí creio que sim, em alguns momentos você precisa priorizar determinadas manifestações, né? Por exemplo, eu vou ser bem explícita, até com uma coisa bem simplória. É óbvio que você vai priorizar manifestações como maracatu, como caboclinhos no carnaval, e o forró você vai priorizar no São João, porque isso tem uma relação com o ciclo que está sendo financiado. Agora, você não vai fechar, porque há sempre pessoas que estão interessadas em ouvir outros gêneros musicais, e eles podem estar presentes, musicais, artísticos, enfim, eles podem estar presentes de alguma forma, mas em menor medida, naquele ciclo, porque vai haver um outro momento que você está organizando um outro tipo de evento, onde cabe um determinado gênero ou uma determinada manifestação, né? Acho que não dá para homogeneizar, né, esse debate. Agora, claro que o Estado precisa incorporar essas demandas e precisa escutar, né, o que a sociedade está pedindo, né? Acho que não é de Gil, mas ele sempre dizia que o povo sabe o que quer, mas o povo também gosta do que não sabe, né? Ou seja, você precisa ser colocado em contato com outras, né, outras manifestações que não são as que você conhece ou as que você produz. Pensar de repente cultura junto com formação, com educação, e acho que esse ainda não é o perfil aqui em Pernambuco, Ainda não. De fato, a gente precisa de um investimento em formação grande, seja na formação dos próprios gestores culturais, seja na formação dos artistas e seja na formação de repertórios para a sociedade, né? É por isso que no Estado hoje se tem um programa, né, voltado para essa integração entre a escola e a cultura, no sentido exatamente de começar a despertar nas crianças, né, esse entendimento, essa compreensão da cultura. No próprio Brasil, você ainda não tem um programa consolidado dessa relação entre cultura e educação, né? Você teve o Mais Cultura nas escolas, você tem aqui um programa chamado Outras Palavras em Pernambuco, mas essa aproximação com a área da educação ainda é algo muito incipiente, não é? Que passa necessariamente por aquilo que você colocou aqui, que é uma compreensão de que cultura é a hora do lazer, né? E ela não faz parte da formação de um cidadão e nem faz parte do desenvolvimento de um país, que é exatamente o contrário, né? Eu vou falar uma coisa que está se repetindo bastante aqui no programa. O tempo da gente é muito curto,
né? E infelizmente eu acho que a gente encerra a conversa ainda tocando na superfície, né, de um debate que precisa ser muito aprofundado quando a gente fala de política pública, e que aparece muito pouco na mídia tradicional, né? Hoje os jornais, principalmente os jornais, eles costumam se pautar muito pela agenda, pelo que está acontecendo, e quando a política cultural surge, é quando tem um grande caso aí de cachê atrasado, alguma coisa assim, mas ainda se aprofunda muito pouco. Estou dizendo isso porque é um assunto que deve voltar aqui pro Fora da Curva, né? A gente pensar questões de política culturais a partir de outras provocações, inclusive, já deixando aqui de promessa, de pensar de repente quem é que determina o que é que tem de valor na nossa cultura, né? Que tudo isso que a gente está conversando aqui passa muito por essa provocação, né? Pensar uma prioridade, etc., determinar relações de valor. Mas não vou me delongar muito não. Silvana, muito obrigado, né, pela sua participação. Para quem pegou o bonde andando hoje, a gente teve com Silvana Meirelles, que atualmente é secretária executiva na Secretaria de Cultura do Governo do Estado de Pernambuco, né, e também tem um extenso currículo aí de participação no governo federal e em outras esferas. Queria agradecer o pessoal que mandou mensagem aqui pelo Facebook. Não dá tempo da gente ler as mensagens de todo mundo. A Elaine Bione, né, que a gente falou, mas também o Edson Santos, o Marco Antônio Correia, né, que mandaram perguntas pelo Facebook, né? Bom, obrigado, Silvana. Bom, obrigada, Bruno. Obrigada, ouvinte, né? Eu queria realmente parabenizar. Eu acho que a mídia também tem uma grande responsabilidade nessa mudança de paradigma, na hora que ela pauta esse debate que é complexo, não é? E que, de fato, você tem razão, a gente só tratou superficialmente, foi um volume de... terminou sendo muita coisa misturada, sim, né? E se fica aqui uma sugestão, e eu me coloco à disposição para a gente dar recortes nesses debates, não é? E até, quem sabe, instituir uma rotina de discussão sobre política cultural. É fundamental que as pessoas entendam o que é política cultural, sim, porque eu acho que a maioria ainda não tem muita clareza do que é isso e dessas distinções que precisam ser feitas, não é? E do poder delas de participar, não é? Das instâncias, conferências, conselhos. Se você olha os fóruns e os conselhos, a gente não vê a sociedade civil lá dentro o tempo todo. Bom, então, obrigada, bom dia. Obrigado mais uma vez. Toda sexta-feira o Fora da Curva tem apresentação minha, Bruno Nogueira. Eu sou professor do Departamento de Comunicação na Universidade Federal de Pernambuco, com produção conjunta de Laudenice Oliveira, do Centro Sabiá, e Inácio França, da Marco Zero Conteúdo. Trabalhos técnicos foram de Marco Antônio, da Rádio Universitária. O programa ele é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Rádio e TV Universitária, fruto de uma parceria com a Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá, Coletivo Terral e Mirim Brasil. O programa volta na próxima semana, sempre às 11h30, ao vivo, debatendo temas que são urgentes e fora do radar da mídia. Na segunda-feira, a Adriana Santana vai estar aqui conversando sobre a desvalorização da figura do professor no Brasil. Contamos mais uma vez com a audiência e sua participação. Até lá, um abraço, um bom fim de semana para todos e para todas. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12h01. Universitária ZYD 240 99.9 MHz FM Universitária. Isso.